Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar novamente, né, nossa discussão. Essa semana, a brincadeira, né, é a harmonia de comida, e a gente vai discutir algumas questões, né, sempre naquele intuito da gente causar algum momento de reflexão aí novo, um momento pertinente aí para todos, né? Lembrando que essa é uma participação aí, é uma ação da UNTO, né? Academia de Gastronomia Criativa. Eu recebi muitas devolutivas, né? Muitos feedbacks ontem sobre a aula de ontem e tal. Obrigado aí a todos, né? Que contribuíram aí com os seus apontamentos. Realmente foi muito legal a gente discutir posteriormente, né, da aula, foi super bacana. Muitas pessoas gostaram muito das discussões e acharam super legal, né? E deu para a gente discutir mais ainda, né? Depois da live e hoje também, hoje o dia todo a gente ficou conectado. E o que mais importa, né, pessoal? Como eu disse ontem, nesse momento, assim, é um momento que a gente entende que é um momento delicado e tudo mais, mas nesse momento a UNTO, a Academia de Gastronomia Criativa, teve realmente a motivação maior de causar impactos assim, em mindsets, né? De impactar a ideia das pessoas, a forma com que as pessoas enxergam a cena mesmo do que está acontecendo. E é para a gente enxergar sempre por um viés positivo, pessoal. A UNTO, ela traz novos olhares, né? A brincadeira sempre é essa, é trazer novos olhares, com responsabilidade, com fundamentação, com articulações de diversas fontes e autores, né? E aí alguns apontamentos assim muito pertinentes de algumas pessoas concordando com essa postura de que dá para, nesse momento de crise, enxergar além, né? E como eu disse ontem, fazer o dobro, né? Pelo menos o dobro, tá bom? Fazer mais, fazer o dobro, isso é muito importante. Então, a nossa motivação sempre é seguir para frente, né? Ir para frente, dar um passo a mais, né? Todos os dias dar um passo a mais. É muito importante, pessoal. É importante dizer que eu estou com meu roteirinho aqui, tá? Eu vou seguir meu roteiro hoje. Ontem eu fiz assim também, né? É importante a gente seguir o roteirinho. E é importante dizer também que é muito uma situação atual muito favorável para a gente investir na gente. Então, a UNTO acredita no investimento que você dá para você a cada dia e que isso pode ser feito assim, com um foco muito grande no dia, nas próximas 24 horas. As próximas 24 horas são palpáveis, né? São fáceis da gente planejar. Então, a gente planeja o que a gente vai ler, a gente coloca a leitura em dia, organiza tudo e a gente começa a entrar num cenário de evolução profissional muito grande, né? Claro que pode ser de evolução pessoal também, mas de evolução profissional, quando a gente começa a entrar na coisa de fazer em dobro, né? De estudar mais e de aprofundar, nossa, cara, a coisa fica assim sensacional. Então, a gente acredita mesmo que nesse momento, e por mais que algumas pessoas enxerguem crise, a gente enxerga oportunidade, e a oportunidade grande agora é da gente se conectar, da gente estar junto, da gente conversar sobre coisas que a gente gosta, né? Que a gente tem afinidade. Como eu disse ontem, a harmonização, ela diz respeito ao encontro de pessoas em comum, né? Pessoas que têm algo em comum, que se juntam em comunidade, né? E aí foi super legal a gente ver que tem pessoas mesmo em prol desse caminho que a gente está pensando em trilhar junto. Então, vamos começar a nossa discussão. A gente trouxe a temática super interessante, né? Sempre acreditando na evolução profissional de cada um, e é importante a gente dar um passo adiante, tá? Nunca ficar parado, nem nunca ir para trás, dar um passo sempre para frente. Então, vamos que vamos. Vamos lembrar que a proposta da semana é a gente falar de harmonização, né? Harmonia de comida. Tudo bem? Harmonia de comida. Claro, fazendo provocações, usando como pano de fundo, vamos dizer assim,
a harmonia de comida, porque o assunto ele é muito mais amplo do que isso, né? Ele é muito, talvez, mais provocador do que só falar de regras e processos de harmonização. Isso talvez é uma grande, vamos falar assim, entre aspas, desculpa da gente estar juntos aí, né? Porque dá para entender muita coisa de harmonia de comida, falando também de uma forma muito mais ampla. Então, a gente vai falar de contraste hoje. Hoje a aula é para falar de contraste, que é uma regra de harmonização, mas amanhã a gente tem a aula de complementaridade, depois a gente tem a aula de corte, né, na quinta-feira, e na sexta-feira a gente tem, né, o próximo C da harmonização, e também uma brincadeira aí, uma coisa super legal. Hoje também, no final da aula, a gente vai fazer também uma receita aí. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de receita aí de contraste, que é o mote da nossa aula da discussão de hoje. Então, a gente vai brincar um pouquinho com isso na aula hoje. Eu falei ontem que a gente ia fazer uma aulinha de 30, 40 minutos e a gente ficou quase que 1h10 juntos. Hoje eu vou procurar fazer uma aula aí de meia hora, 40 minutos mesmo. Já se passaram alguns minutos, então vamos que a gente tem muita coisa para discutir. Vamos lá. A gente vai falar, então, da harmonização por contraste, e é sempre bom lembrar, como a primeira aula que a gente está falando, de fato, da harmonização, né, ontem a gente elencou uma série de conceitos, introduções e contextualizações, mas agora a gente vai começar a falar de harmonização propriamente dita. É importante a gente falar que existe uma sequência lógica, e vamos falar assim, básica e clássica, já posta para a gente seguir. Que sequência que é essa, em qualquer processo de harmonização? É uma sequência que vai do gosto ou do sabor, né? Vamos falar o gosto como elemento básico ali que a gente sente, a sensação, e o sabor como a junção maior de tudo isso, mas vamos trazer sempre elementos mais leves, né? Mais delicados, e depois elementos mais robustos. Vamos pensar nessa evolução de sabor, tudo bem? Para as harmonizações de uma maneira geral, tá? Harmonizações de uma maneira geral. Agora, por que do mais leve para o mais pesado? Eu costumo dizer, pessoal, que a gente tem que ter um olhar de criança. Eu sempre digo isso. O adulto, ele acaba indo muito para o fim e esquece dos processos, dos meios, né? De como que é o caminho para a gente chegar lá. Então, um dos caminhos para a gente chegar lá, a primeira provocação de hoje, é perguntar pelo menos 2 ou mais porquês para a gente descobrir uma história, né? Para a gente entender mais de uma história. Então, por que é dos vinhos mais leves para os pesados? É interessante, né? Porque a gente pega um livro de harmonização e vai lá e lê lá assim, a sequência evolutiva dos pratos, juntamente com as bebidas, devem ser pratos leves indo para pratos robustos. Aí você fala, ó, ok, já anota e bacana, então ficou ótimo. Vou sempre seguir essa métrica para todo tipo de harmonização, porque uma fonte muito importante falou para mim e tal. E a gente acaba que esquece que a gente tem o poder de contestar. Então, o contestamento vem, né? Contestar vem com a pergunta, por quê? Por que livre? Por que tem que fazer isso? Né? Por que tem que ser sempre do mais leve para o mais comum? Então, a primeira resposta é o seguinte, se a gente, vamos dizer assim, ocupar as nossas papilas gustativas com muita informação, com uma quantidade volumosa de informação, existe sim a possibilidade de a gente alterar a percepção dos próximos sabores que serão mais leves. Por isso que a métrica clássica de harmonização, seja ela qual for, bebida com comida e outras que a gente vai tratar aqui hoje, diz para a gente ir da mais leve para mais robusta. É por isso, porque se eu ocupar as minhas papilas gustativas com sabores mais volumosos, mais complexos, existe sim a chance de eu não compreender bem os sabores mais leves, ok? Então, a gente vai respeitar inicialmente essa linha. Mas aí eu vou para o segundo questionamento. Lembra que eu acabei de falar
para a gente ter um olhar de criança, né? O olhar de criança é para a gente perguntar por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É o primeiro método da gente aprender o máximo de coisas possível, né? E nesse método, que a gente elenca outras coisas, é o método que a gente usa na UNTO para ir além. A coisa da UNTO é sempre ir além. Além do quê? Da reflexão básica, que está posta nos livros. Pô, Adriano, mas é o Le Cordon Bleu que falou. E por que a gente não pode questionar? Pô, Adriano, mas é a escola X de sommelieria, tal, e por que a gente não pode questionar? Né? O questionamento saudável, obviamente, trazendo contrapontos e tudo mais, né? Então, é muito bacana a gente falar o segundo porquê nessa situação. Então, por quê, pessoal? Segundo porquê. Porque do início até o final tem essa lógica, né, da gente não saturar as papilas gustativas, como a nossa querida Lulu Vinhas aí falou, de evitar saturação nesse primeiro momento. Tudo bem, mas é sempre assim, sempre vai acontecer assim, e aquela história que a gente conversou ontem, da percepção ser individual para cada um, né? Aí você fala, não, peraí, Adriano, tá começando a entrar numa zona complexa de discussão. Ela tem as suas individualidades. Tudo bem. Lembra lá do Didi Uber? Depende do que nos olha de volta, depende das suas experiências, Aristóteles e tudo mais. Tudo bem, depende. Mas nós estamos tratando um jantar ou um evento para um contexto geral, para um grupo de pessoas. Então não dá para a gente levar em consideração um. Mas aí eu pergunto assim, mas por que tem que ser sempre assim? Aquela pergunta do inconformista, né? Por que tem que ser sempre assim? Por quê? Por quê? Por quê? Aí eu começo a quebrar essa linha de pensamento. Quando eu começo a investigar por quê? Por quê? Por quê? Aí eu quebro. E eu vou te falar como eu quebro. Não é sempre do mais leve para o mais, vamos dizer assim, entre aspas, pesado? Ok. Mas como que eu quebro isso, Adriano? Eu quero colocar um leve no meio do jantar. Eu quero colocar um negócio super leve no meio do jantar, né? Como que a gente faz isso? Basta você quebrar esse jantar em vários jantares, entre aspas. Você vai quebrar esse jantar em vários jantares. Mas como que você tem que fazer isso? Você tem que lavar as papilas gustativas novamente. Você tem que limpar o cenário todo de novo, né? Então, posso começar do mais leve para o mais robusto e quebrar isso e começar do leve de novo para o mais robusto, quebrar de novo, começar do leve para o mais robusto e fazer 3 tempos de linha evolutiva ao longo do meu evento, né? E colocando sempre no começo, no meio e no fim, um prato super leve. Dá para fazer isso? Dá. Né? Percebam, é o mesmo princípio da harmonização do leve para o mais pesado. Mas eu só quebrei isso e tive cuidado de lavar as papilas gustativas. Com algo refrescante, com algo com uma temperatura que possa contribuir para lavar e tudo mais. E a gente começa a entender que a gente não precisa ficar preso nessa métrica assim, não pode então ter um prato super leve e refrescante indo para o final do jantar? Pode, desde que você faça estruturas de evolução, né, que respeitem algumas regras, que é, por exemplo, você lavar as papilas gustativas. A acidez é um caminho, né? O sorbet é outro caminho maravilhoso, né? O sorbet pela temperatura e também pelos seus processos de sabor, ele carrega, né? Então, dá para a gente usar várias situações para a gente quebrar e lavar, vamos falar assim, renovar nossa capacidade de degustativa. Tudo bem? Vamos adiante. Vamos lá. A gente precisa considerar, obviamente, para isso, né? O que é mais leve, o que é mais pesado, ou o que é mais robusto, né? Claro que a gente precisa levar em consideração de textura, né? Viscosidade, quer dizer, os corpos, né? Os gostos, os sabores, as sensações. Sensação é muito importante, pessoal. A sensação de refrescância de uma comida, né, através de uma erva fresca, ou de uma erva que tem frescor em sua linha de sabor, né, por exemplo, como uma menta, como uma melissa, como uma hortelã, né, a gente precisa levar em consideração isso até onde a gente chegar, por exemplo, numa picância, né, num ardor, né, então isso é evolução de sabor também, né.
Então, a gente vai fazer sempre essa equalização, tá bom? E é importante dizer, pessoal, que a harmonização é produção de um terceiro sabor. A harmonização não é uma coisa assim, eu vou harmonizar feijão com arroz. O que você tem, então? Feijão com arroz. Não, eu não tenho só feijão com arroz. Eu tenho uma produção de um novo sabor, né? Sempre eu vou ter uma produção de um novo sabor. É importante a gente levar isso em consideração dessa criação de um terceiro elemento de sabor, né? A gente pode ter vamos dizer assim, a gente pode ter esses conceitos de formação de novos sabores para com eles a gente harmonizar. Por exemplo, a bebida, exemplo, né? Então eu vou fazer um prato lá de camarão, por exemplo, com mandioca, ok? Aí camarão com mandioca não é mais camarão e mandioca, é um terceiro sabor. Então eu posso usar essa junção de terceiro sabor para buscar uma harmonização com bebida, por exemplo, tá? Então é bacana isso, a gente levar esse ponto adiante. É importante, pessoal, levar um outro ponto em consideração. Aqui em casa, eu faço uma brincadeira com minha filha, tá? Toda vez, nos almoços, jantares, toda vez que a gente está junto, comendo, a gente brinca com o nome da comida. Né? A gente brinca vamos dizer assim, não é mais o macarrão com isso. Então, a gente começa a juntar nomes. Aí, como que eu faço? Com Belinha, minha filhotinha linda, maravilhosa. A gente vai fazer, por exemplo, um arroz com feijão, aí eu falo com ela, Belinha, você quer arrojão? Você quer o arrojão agora? Porque não é mais arroz com feijão, é uma junção, é um terceiro sabor. E a gente vai treinando essas brincadeiras. Queria falar para vocês, por exemplo, bolo com sorvete não é, quando a gente pega uma mesma colherada, né, os dois juntos, não é bolo com sorvete, né? É um bolete. Vou até tomar uma água depois dessa. Não é um bolo com sorvete, é um bolete. Né? Eu não tenho mais, eu tenho a formação de um terceiro sabor. Se a gente prestar atenção, né, a gente tem mesmo a formação de um terceiro sabor. Queria fazer uma provocação para vocês, uma grande provocação para vocês, que é que eu faço, e começou essa brincadeira com a questão da harmonização. Eu faço muito junção de macarrão com farofa no mesmo prato. Esses dias eu recebi uma convidada aqui e falei, você já comeu macarrão com farofa? Aí ela falou assim, macarrão com farofa? Eu falei, macarrão com farofa. Aí ela virou e falou assim, não, nunca comi e acho até estranho, não combina, né, e tal, não sei o quê. Falei, mas é justamente por isso que eu quero propor para você provar aí. E eu sempre como. E a gente vai chegar mais adiante, onde a gente vai harmonizar os sabores, né? A gente está falando de contraste, a gente vai chegar lá, harmonizar os sabores dentro do prato de comida. Então, a gente vai ver o que eles são, né? Eles são, de fato, contraste dentro do prato de comida. E aí eu pensei, em um dia, em harmonizar a sensação do tato, né? Texturas na boca, tudo bem? Aí eu falei, qual que é a textura do macarrão? Ela é uma. E a textura da farofa? Ela é outra. Se você assim fizer, né, pessoal? Você pode fazer, eu estou falando da farofa mais crocante. Então, eu fiz uma farofa bastante crocante. Na ocasião, era uma mistura de pão, farofa de pão com biscoito de polvilho e bastante manteiga. Então, ficou uma farofa bem crocante. E aí, a gente juntou com o macarrão. Macarrão cozido, mesmo que ao dente, ele vai ter uma estrutura mais macia, né? Mesmo que ao dente. Né? Ele não tem crocância. E aí, quando a gente junta esses dois elementos, a gente tem uma surpresa muito interessante de contraste de tato, da sensação do tato, né? Então, eu não tenho mais um macarrão com farofa no meu prato. Eu tenho uma macarofa. Eu tenho macarofa. E, assim,
por mais que a gente, que seja uma grande brincadeira no final, isso acaba nos dando elementos, né, de que um macarrão com farofa pode funcionar bem se a gente seguir algumas regras. Né? Ele pode funcionar muito bem se a gente seguir algumas regras, inclusive podem ser, isso pode se tornar um prato de alta cozinha, um prato super sofisticado, ou vice-versa, né? Um prato que é da baixa cozinha, né? E tudo mais, mas que pode ser muito impactante para quem come. Né? Essa junção da farofa com o macarrão e tal, e enfim, a finalização disso num prato mais sofisticado e tal, em algum momento você vai ter um contraste, mas a gente não está falando essencialmente da nota do paladar ou do olfato, que, vamos falar assim, são os grandes nortes, né? Os grandes nortes da nossa linha de atuação quando a gente vai falar de harmonização, tá bom? Aí o nhoque com a farofinha faz toda a diferença, né? Eu concordo total com essa colocação, né? Quando a gente coloca um elemento assim, mas perceba bem, pessoal, a gente não tem o hábito de fazer isso partindo desse pressuposto de construção. E é isso que eu estou trazendo para vocês. Não é exatamente as regras de harmonização, é qual o pressuposto da sua harmonização. Isso tem a ver com o processo criativo. E é isso que eu estou querendo trazer para vocês. Processo criativo. Quando eu faço limitação, existe um nome de um processo criativo, eu limito o cenário. E quando eu limito o cenário, falando que eu só vou harmonizar pela sensação, só vou harmonizar as comidas, pela sensação de contraste do tato da minha boca, aí o jogo muda. Aí a história muda de figura. Porque aí eu preciso do alicerce, da fundamentação de toda a teoria de harmonização, seja por semelhança, né, que a gente vai discutir amanhã, complementaridade, seja por contraste, seja por corte, tudo mais. Eu preciso desse alicerce, mas eu extrapolo, eu vou além, porque eu limitei uma sensação. Dentro da sensação, eu verifiquei o que eu queria, qual tipo de harmonização, se era por complementaridade, se era por corte, se era por contraste. Eu delimitei o que eu queria. Então, eu fiz uma restrição de cenário, né? Uma delimitação. Isso é um processo criativo que a UNTO trabalha. A UNTO trabalha com modificação de mindset, modificação de olhar, através de ferramentas de criatividade. E o pano de fundo da discussão pode ser ele qual for, pode ser esse aqui, que é a harmonização, né? Então, a gente pode, sim, jogar elementos do ir além, que é a nossa proposta da UNTO. Então, depois da macarofa, que é o macarrão com farofa, a gente está juntando elementos táteis aí para discutir isso. Te pergunto, né? Já experimentou, né? O macarrão com farofa? Essa é a formação do terceiro sabor que eu falei no começo, né? É importante a gente pegar esses detalhezinhos e isso acaba fazendo todo sentido, né? Vamos falar assim da harmonização por contraste. Vamos pensar na harmonização por contraste com um pouco de exemplos claros para a gente ver o que faria sentido para a gente e o que é, de fato, contrastar, né? Fazer uma harmonização por contraste aí, para a gente entender o que é similaridade, né, ou complementaridade, o que é o contraste, o que são esses elementos de harmonização, como que a gente pode fazer. Então, basicamente, para a gente que é mineiro, hoje eu vou fazer uma montagem de prato aqui para vocês verem. Basicamente, para a gente é mineiro, é goiabada com queijo. Goiabada com queijo. Eu estou fazendo ali, pessoal, um contraste de sabor, tá? Eu estou colocando elementos opostos na linha dessa construção de sabor para eu gerar um terceiro sabor, a união deles, um terceiro sabor. Tudo bem? Outro exemplo muito legal é o doce de leite com queijo, que é o que a gente faz muito aqui. Eu vou fazer uma montagem de doce de leite com queijo, mas é um tipo de doce de leite e um tipo de queijo, né? Específico, que eu quero mostrar para vocês. Vou fazer uma finalizaçãozinha, que é também um outro momento de harmonização que a gente pode discutir hoje, mas penso que, acima de tudo, a gente deve provar, né? Experimentar essas coisas. Então, já que eu disse, no exemplo prático, de harmonização por contraste, comida com comida, doce de leite
com queijo, a gente vai, então, para o significado, para o conceito mesmo da harmonização por contraste, né? Que é basicamente unir opostos, né? Então, eu poderia fazer isso. Café com queijo funciona também. Então, o pessoal está comentando aí café com queijo. Café com queijo funciona super legal, né? A gente tem, obviamente, pessoal, a gente tem uma série de notas numa série de queijos, né? Mas, essencialmente, a gente consegue saber qual linha que gosto que o queijo tem. O queijo tem que gosto? Ele é doce? Não, ele não é doce, né? Então, a gente vai facilmente delimitando as linhas de queijo. O queijo é muito mais um alimento salgado. Obviamente, ele tem as notas dele, ele pode ter uma acidez marcante? Pode. Ele pode ter uma picância marcante? Claro, né? Mas ele está para a gente muito mais para uma linha de salgado, principalmente para esse queijo que a gente tem o hábito de consumir, né? E o café, ele vai ter algumas notas, eu vou falar hoje sobre café com leite, que aproxima-se do queijo, né? E o café, ele tem algumas notas. A gente está com a Ana aí na sala, que é barista, pode ser que na sala tenha outras pessoas também, o Zé também é um cara da bebida aí, a Luluvinha, todo mundo, esse pessoal que mexe com bebida e comida, harmonização, vai entender também do que eu estou dizendo, facilmente também, podem contribuir. Pessoal, é o seguinte, o café ele pode ser tanto adocicado, quanto frutado, quanto picante, quanto extremamente amargo. E eu acredito que a nota que a gente mais conhece dos cafés é o extremamente amargo, né? Que é o café, vamos falar assim, comercial, que é o café que a gente já moído, torrado, que é o café forte, que a gente já está acostumado a tomar aí comumente. Né? Então, claro, a gente está fazendo opostos, né? Muitas vezes um amargo, né? Um sabor amargo com um outro tipo de sabor, né? Por exemplo, com um adocicado, né? Um amargo com um salgado, a gente consegue fazer alguns contrapostos se juntar, né? E aí, obviamente, a gente acaba tendo esse terceiro sabor, essa linha de terceiro sabor como uma construção importante a gente falar aqui hoje, né? Maravilha, pessoal. O que eu posso, essencialmente, harmonizar? Né? Eu posso harmonizar. O que é o mais fácil, que a gente sempre escuta? A harmonização comida com bebida, é o que a gente mais escuta, né? Sempre é o que a gente mais escuta. A harmonização comida com comida, a gente não escuta muito. E a harmonização comida com aromas, a gente escuta menos ainda. Menos ainda. Mas a gente pode harmonizar mais coisas ainda, né? Então, a gente está falando de comida com bebida, a gente está falando de comida com comida, e a gente está falando de comida com aromas, mas que a gente pode extrapolar ainda, harmonizar tantas outras coisas ainda. A gente está tratando mais de comida com comida hoje aqui, né? Mas a gente pode visitar vários lugares com todos os conceitos que a gente está falando, ok? Pessoal, vamos entrar num negócio super interessante da gente visitar. Olha só, a gente tem que, quando a gente vai harmonizar comida com comida, aí tem que ficar bem claro, a gente tem que sempre levantar um dos motes principais de avaliação disso. E o que a gente está falando? Que motes principais são esses? São os nossos sentidos, né? Então, a gente pode elencar um objeto para fazer essa harmonização. Então, são os 5 sentidos principais que a gente vai usar na hora da harmonização. Então, são eles: paladar, né? Olfato, visão, tato e audição. Maravilha? Fechou? Então, isso é a harmonização comida com comida. Como que a gente vai fazer? Né? De que forma que eu posso harmonizar comida com comida? Eu tenho que prestar atenção em um desses elementos sensoriais: paladar, olfato, visão, tato e audição. Pessoal, os 3 primeiros que eu falei são os que a gente mais acessa. A gente vai sempre neles: paladar, olfato e visão, né?
E o tato e a audição, geralmente, a gente não acessa muito, tá? Por várias questões, a gente não acessa muito esses outros sentidos, ok? Mas vamos para o exemplo clássico. Paladar a gente faz muito bem, ok? O olfato, pessoal, a gente presta atenção, porque todo mundo sabe o cheiro de uma carne grelhada, todo mundo lembra, por exemplo, do cheiro, do aroma de um milho cozido, né? Uma série de coisas assim. Então, o aroma a gente presta muita atenção. A visão a gente reproduz muito, a gente não analisa muito bem. Normalmente a gente reproduz muito. Se a gente quiser falar de uma harmonização por visão, a gente precisa estar muito afiado com a teoria da Gestalt e com a teoria das cores, né? Inclusive com a psicologia das cores, porque também eu quero ver que impacto que isso pode gerar, né? Numa questão visual. Por isso que eu digo que a gente reproduz muito o visual e não estrutura ele harmonicamente, né? A gente não visita as outras áreas do conhecimento, a gente não vai no design, nem na arquitetura, para visitar a teoria da Gestalt, que é a teoria da forma, né? Ou da boa forma, né? Do agradável, né? Do agradável de ver, né? A gente não visita isso, a gente não vai na teoria das cores, a gente não vai na psicologia das cores, normalmente a gente só reproduz a montagem de prato. É o que o pessoal está fazendo, a gente vai lá e faz. É o perigo da reprodução que eu falei ontem, né, do profissional de gastronomia. Então, tomar bastante cuidado com esses aspectos, né, de reprodução, mas quebrar isso, vai na proposta 1, tu vai além, vai além. A gente está falando de dar um pouco mais de visão para você transformar o mindset e ir além, tá? Então, o paladar está claro, o olfato está claro, mas a relação desses dois é o que não está claro. E isso é muito importante, pessoal. Se vocês quiserem, manda um e-mail para a gente, tá? contato@unto.com.br, que eu envio para vocês links e artigos do que eu vou dizer agora. Estudos de pareamentos de alimentos mostram para a gente que aproximadamente 80% da similaridade, né, da condição químico-física de similaridade entre os alimentos vem através do olfato e não do paladar. Aproximadamente 20% vem do paladar e da construção, né, do sabor e tal, da somatória, de notas de complexidade nessa história toda, mas aproximadamente 80% vem do olfato, pessoal. Isso é super interessante da gente entender, né? E que condições são essas, que estruturações físico-químicas são essas, que os cientistas usaram para chegar nessa informação. Isso é muito legal da gente ver. Quem quiser informação, manda para a gente solicitando os artigos que falam da proporção de combinação, né, de similaridade entre os sentidos do olfato e do paladar. Tudo bem? O e-mail o contato unto.com.br. Maravilha? Vamos seguir adiante. Então, esses três a gente falou que a gente vai bem, beleza? Visão nem tanto, né? Visão a gente mais reproduz, tudo bem. E o tato a gente não pensa e a audição a gente não pensa. O tato é o exemplo do macarrão com farofa, né? Macarofa. O tato é esse exemplo, que a gente não vai para essa linha. E a audição também, a gente não pensa na audição para construir a harmonia de sabor comida com comida, né? Pensa só um processo criativo super legal de restrição de cenário, que eu falei para vocês, que é pensar em harmonização por contraste. Olha tudo que eu estou dizendo. A harmonização por contraste, somente levando em consideração a audição. Você vai restringir seu cenário e você vai fazer um menu todo harmonizado por contraste, garfada a garfada, tá? Só da audição. Só da audição, né? Eu não vou para outro caminho, ok? Eu vou pensar, audição, então eu quero sempre o contraste de texturas que vão me dar o som na minha mastigação, tá? Então, fazer isso é um processo criativo riquíssimo e te coloca num poder de pensamento absolutamente superior, porque você vai ter que visitar áreas super, vamos falar assim, que você não está exercitando esse poder de pensamento, e aí acaba que você
não sai do lugar normalmente, só reproduz. Mas se você fizer esse exercício, do processo criativo, né, de restrição de cenário, você acaba indo para um lugar absolutamente novo, né, com a chance da inovação, com a chance do impacto, ok? Então, isso é um negócio bacanérrimo da gente visitar. Pessoal, queria fazer um exercício com vocês, queria fazer um exercício com vocês. Nós já estamos chegando no final, tá? Nós já estamos indo para o final. Tem mais duas informações muito importantes para a gente falar, e tem a montagem do prato, que eu quero mostrar para vocês, mas eu queria fazer um exercício prático, a gente praticar mesmo. Vamos lá. Harmonização de comida com comida. Para a gente entender o que é cada coisa dentro de uma harmonização comida com comida. A gente falou que a gente tem similaridade ou complementaridade, a gente falou que a gente tem contraste e que a gente tem o corte. Né? A gente vai explicar tudo isso aula a aula. Hoje é contraste. Junção de elementos opostos. Ok? Junção de elementos opostos. Simples assim, não estressa muito, vamos assim. Tá? Vamos pegar um alimento e vamos harmonizar juntos aqui um prato, tá? Um prato, e vamos harmonizar juntos aqui para cada sentido nosso, para cada órgão do sentido, ok? Vamos juntos, vamos lá. Vamos harmonizar o petit gâteau, que por sinal não é um prato francês, obviamente, todo mundo sabe, mas é um construto nosso aqui, mas eu estou trazendo o petit gâteau para ficar mais tangível ainda, tá bom? Todo restaurante popular aí, comercial, tal, petit gâteau tem, né? Então vamos no petit gâteau que vai ficar mais fácil. Vamos lá. Petit gâteau para o paladar, pessoal. Petit gâteau para o paladar. Ele é uma harmonia na garfada, ele é harmonia na colherada, né? Aliás, ele é uma harmonia por qual tipo de harmonização? Complementaridade, contraste ou corte? Ele é similar, né? No paladar ele é doce com doce. Bolo de chocolate com sorvete de creme, por exemplo. Ok? Então ele é doce com doce. Para o paladar, a harmonização do petit gâteau é complementaridade. Fechou? Maravilha. Bora mais para petit gâteau, vamos mais. Olfato. Olfato, pessoal. Para olfato, aromas. O bolo, com aroma adocicado, com aroma do chocolate, ele é mais o quê? Harmonizado com o quê? Com aroma, por exemplo, da baunilha, de um sorvete de creme. Então, também por complementaridade. Show de bola. Show de bola. Olfato, então, passamos. Complementaridade. Similaridade, né? Complementaridade. Visão, pessoal. Visão. Preto com branco. Olha aí. Visão. Marrom, né? Com branco, com creme, com, né, palha. Qual que é esse tipo de harmonização, pessoal? É o que a gente está fazendo hoje. Contraste. Ok? Elementos opostos que se juntam. Tato. Tato, vocês já estão apontando aí. Quente e frio. A harmonização por contraste. Quente e frio, no tato, na percepção tátil da boca. Audição, pessoal. Audição é escuro e claro, bacanérrimo, né? Ao invés das cores exatas, escuro e claro, né? Para a visão. Audição, pessoal, complementaridade também, né? Ao mastigar um bolo cremoso com um sorvete também cremoso, a gente não tem contraste de estrutura, senão o quente e frio pelo tato, mas a gente não tem contraste de textura que vai nos dar modificação de contraste de audição. Então, também seria complementaridade. Olha que exercício legal essa história toda, da gente fazer junto, para a gente ver o potencial de que muitas vezes a gente não acessa. A gente vai no livro, pessoal. A gente só vai no livro. A gente vai no livro e ficar assim, reproduzindo o que o livro falou para a gente fazer, regras de harmonização. E o ir além? E o ir além? A gente já sabe que são os 5 elementos que norteiam a harmonização, são esses 5 elementos dos sentidos. Mas e o ir além? E harmonizar comida com comida, que pouca gente faz, né?
e pegar esse elemento da harmonização de comida com comida, e item por item, como a gente foi aqui, órgão do sentido por órgão do sentido, tentar entender o que ele traz, e mais além ainda, pegar, por exemplo, o processo criativo de restrição de cenário e traçar um só órgão do sentido e propor um menu degustação assim. Olha que fantástico que pode ser essa história, né? Então, basicamente é isso. Pessoal, queria falar mais um pouquinho para vocês, só de mais um elemento, para a gente, vou pedir apoio técnico aqui da equipe técnica para traz por gentileza as montagens do prato, a técnica, para a gente fazer aqui a montagem para vocês de um exemplo, né, de contraste, de sabor, né, doce e salgado, essencialmente, tá? E aí, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, a gente precisa ter muita atenção nos processos de harmonização, porque as regras, elas são norteadoras, sabe? As regras são norteadoras, elas são excepcionais. Mas o mais excepcional ainda é surfar na contra-regra quando isso é permitido, na exceção, quando isso é permitido, né? A técnica está trazendo aqui já para mim, pode deixar aqui, por gentileza, e daqui a pouquinho eu vou fazer essa montagem. Eu estou com uma louça também super bonita, vou mostrar para vocês, e aí a gente faz essa montagem juntos aqui, e aí eu vou degustar aqui em homenagem a todos vocês, tá? E vocês podem degustar aí também, na harmonia que vocês tiverem à disposição. Pessoal, o último elemento para a gente discutir uma coisa aqui importantíssima. Toda essa história de regras, que a gente fala, regras por contraste, complementaridade, corte e tudo mais, todas as regras podem cair por terra se a gente não prestar atenção no como fazer a harmonização. Como? Lembra que no começo da aula, eu falei para todo mundo que nós tínhamos que voltar a ser crianças, um olhar de criança. Volta a ser criança, olhar de criança. Para a gente aprender mais, a gente pergunta por quê? Por quê? Por quê? Mas a segunda pergunta para a gente aprender mais é como? Como? E a UNTO, Academia de Gastronomia Criativa, ela faz essas duas perguntas frequentemente. Né? A gente ensina para as pessoas a fazer essas perguntas. Por quê e como? Né? Um exercício diário. Por que e como? Por que e como? Eu queria trazer uma teoria que a gente traçou da UNTO, a gente traçou uma teoria para você entender mais de harmonização. E ela vai dizer como fazer essa harmonização. A teoria se chama Teoria do QI. QI. Igual aquele QI de coeficiente de inteligência, igual o QI do quem indica, né? A gente trouxe a teoria que a UNTO apresenta da teoria do QI. Para a harmonização é extremamente importante. Nenhuma regra dessa é válida se a gente não respeitar princípios básicos de como fazer. E a gente apresenta aqui a teoria do QI. O que é isso? Quantidade e intensidade. Ok? Quantidade e intensidade. Pensa só. Eu estou propondo uma harmonização por similaridade, por coisas comuns, ok, eu tenho menos chance de errar. Mas se eu estou propondo uma harmonização por contraste, se eu exagerar demais, ou seja, quantidade demais em um dos elementos, eu posso cair num erro, tanto de eliminar todo o outro sabor, e aquilo não ter mais sentido, um sabor totalmente cobrir o outro, o que não é um princípio do contraste, vai acabar virando um prato de um sabor só, quanto eu posso também errar quando eu usar a intensidade errada de um dos elementos. Obviamente, isso você pode corrigir com a quantidade desse preparo. Mas se eu tiver um elemento extremamente salgado, eu preciso entender a quantidade que eu vou usar. Se eu tiver um elemento extremamente doce, eu preciso entender a quantidade que eu vou usar. Eu já comi sobremesas com finalizações de caramelo encantadoras, mas que não causavam harmonia comida com comida para sobremesa. Era um mero objeto de
finalização, né? Não foi pensado na estrutura do QI, de quantidade e intensidade, né? Para dentro de um processo de harmonização, né? Isso é muito bacana da gente pensar junto, né? Da gente entender um pouco desse processo da teoria do QI, né? Quantidade e intensidade norteia todos os processos de harmonização. Eu posso sair de um processo de contraste e jogar ele lá para a similaridade na mesma hora, sem querer, porque eu sobressaí um ponto, não vou sentir mais o sabor, e aquilo virou um ponto único só, né? Então, enfim, é algo muito importante para a gente ter em mente, tá? A gente está com quase 50 minutos de live aí, ó. Olha a louça que bonita, pessoal. Essa louça foi de um aluno meu, de uma disciplina de processos criativos, ok? Que eu ensinei algumas técnicas de fazer cerâmica. Eu sou um apaixonado por cerâmica, faço minhas peças, já fiz vários cursos, não me atrevo muito da aula, mas eu passo meu conhecimento para frente. E os alunos também aprenderam, aliás, outras técnicas com uma grande profissional do mercado. Eles fizeram, e esse aluno me presenteou com uma das peças que ele fez, gentilmente, e eu vou fazer uma montagem aqui, tá? Eu vou montar aqui rapidamente a nossa harmonização, né? Eu vou fazer aqui, mostro para vocês daqui a pouquinho, uma harmonização bastante simples. Olha só o que eu tenho aqui, pessoal. Tá dando para pegar aí? A beleza? Então, esse é um doce de leite. Eu fiz uma interferência no processo dele. Eu fiz um doce de leite um pouquinho mais claro, mas eu usei para ele uma série de fontes de dulçor, tá? Já vou deixar no prato aqui. Eu fiz para ele uma série de fontes de dulçor. Que fontes foram essas? Eu usei, para fazer o doce de leite, leite, obviamente. Eu usei também rapadura de banana e eu usei geleia de mocotó. Um pouquinho só de açúcar mascavo. Mas a fonte de dulçor desse doce veio essencialmente da geleia de mocotó e como é que chama? Rapadura de banana. Que, por sinal, gente, é sensacional. Rapadura de banana é um negócio incrível. Então, tem aqui, ó, meu doce já está posto. Eu dei uma puxadinha nele aqui para ficar mais bonito, olha lá. Ó. Não sei se dá para pegar aí, né? Um detalhezinho de finalização de colher mesmo, né? Tá? Só para ele ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Essa montagem dele. Tá bom? Ok? E a ideia aqui é eu cobrir isso com o branco. O branco é o queijo, é um creme, tá? A textura do creme os creme, pessoal. Basicamente, a gente vai fazer uma mistura de queijo fresco, requeijão, creme e espessante, tá? Então, olha para você ver a textura dele, né? Queijo branco, fresco, né? Requeijão, creme de leite e espessante, ok? Eu vou cobrir isso aqui. Eu quero tampar meu doce de leite, né? Eu quero causar realmente um impacto no meu comensal. Eu não quero mostrar que é um doce de leite com queijo. Eu quero causar surpresa, tudo bem? Então, eu vou pegar uma porção generosa e vou cobrir, né, esse doce de leite. Pessoal, por que eu estou trazendo esses elementos em quantidade diferentes? O meu creme de queijo tem uma quantidade maior do que o doce no prato. Por quê? Lembra que eu acabei de falar do método QI? Porque a intensidade do meu queijo está muito mais delicada do que o meu doce, ok? Obviamente eu consigo controlar isso tudo, mas o meu creme de queijo
está muito mais delicado do que o meu doce. Percebam só, né? Eu tenho aqui agora uma surpresa para o meu comensal. Eu vou fazer aqui uma finalização. Eu estava com um brotinho aqui para mostrar para vocês. Esse aqui, ó, pessoal. Eu planto sempre, tá? Meus brotos, todos eu planto. E o nome da planta é Alyssum compactum branco. Tá? Alyssum compactum branco. Olha que delicadeza. Olha que delicadeza. Bonitinho, né? Eu tenho uma outra aqui. Eu vou pegar esse raminho só aqui, ó. Para ficar mais delicado, ó. Então, minha varanda está cheia ali, né? Deixa eu trazer esse elemento para cá. Eu vou finalizando. Então, eu tenho esse elemento aqui, ó. E aí, o que eu vou conseguir com esses elementos, pessoal? Aqui é um pontinho só que a gente vai ir para um próximo estágio, assim, né? Uma provocação um pouquinho maior. Eu não vou ficar só nos elementos, eu não vou ficar só nos elementos de contraste de sal e doce. Eu vou dar, em algumas garfadas, a possibilidade desse cara ir para outros lugares. Entendeu? Que outros lugares são esses? Lugares, por exemplo, de corte. Pá, corte. Não é contraste, Adriano, mas você deu corte no meio? Sim, pessoal. Lembra que a harmonização comida com comida, ela pode se modificar a cada garfada. Pessoal, uma métrica para vocês. O último cozinheiro sempre é o comensal. O comensal é sempre o último cozinheiro. Por quê? Porque se ele quiser, ele arrasta para o lado todo o queijo e come só o doce, com doce de leite. Então, ele interfere no processo. Então, eu estou deixando elementos aqui de frescor, picância, né? Como essas finalizações que eu trouxe, justamente para a gente dar a oportunidade desse sujeito dele visitar novos lugares e não só aquele contraste do doce com salgado, que é o doce de leite com queijo. Fechado? Vou mostrar para vocês aqui, ó, nosso pratinho finalizado. Tá? Vamos pegar um ângulo mais bonitinho. Sim. O que eu tenho, pessoal? Nossa florzinha toda finalizada bonitinha, né? Aquela florzinha branca. Eu tenho aqui também um brotinho de coentro e eu tenho também um brotinho de rúcula. A cada garfada desses elementos, eles vão trazer, além de frescor, tá? Eles vão trazer notas diferentes e provavelmente vão cortar alguma percepção avançada de sabor do doce e do salgado. Fechou? Nós estamos faltando 4 minutos de live. De novo, eu não consegui quebrar a nossa live em meia hora. Está aqui a finalização. E o que eu queria falar para vocês sobre essa finalização? Lembra que a gente falou do estudo da finalização da imagem? Se eu deixasse aparecendo aqui o doce de leite, ia ficar muito pior a apresentação. Sabe por quê que ia ficar pior? Porque o doce de leite é marrom. E marrom não ia combinar com a louça, que é delicadamente verde, nem com o creme, que é branco, tampouco com os verdes da finalização aqui. Sabe o que eu usei? A teoria das cores, para fazer finalização e uma harmonia de comida e louça. Por quê, pessoal? Eu usei a teoria das cores análogas. Cores análogas são cores que estão ao lado, próximas, dentro do círculo cromático, dentro da escala cromática. Então, moçada, eu peguei um tom de verde com outro tom de verde com o branco. Peguei 2 tons de verde e o branco. E estou apresentando para vocês um prato absolutamente de memória, afetivo, com uma composição estética baseada na teoria das cores, tá? Baseada na teoria das cores análogas, respeitando a harmonização de comida com louça, com objeto, e também a harmonização de comida com comida por contraste. Fechou, pessoal?
Eu ó, vou fazer um esforço, hein, pessoal? E, ó, doce de leite com queijo, doce de leite de rapadura de banana, doce de leite de geleia de mocotó com creme de queijo super delicado. Ó, falar um negócio para vocês. Espetacular, hein? Espetacular. E quando a gente visita um brotinho, quando a gente vai visitar um broto, a coisa toda muda, hein? Olha, esqueci de dizer uma coisa muito importante. Quando a gente visita o broto na boca, dentro do tato entra a harmonização por contraste. Porque quando é só creme de queijo e doce de leite, a minha harmonização era por complementaridade. Agora, como entrou o broto, eu consigo fazer o croque, 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 né? Parecendo ali uma cebola, né? E dá um frescor incrível, e a gente entra por complementaridade, por contraste nessa harmonização. Estamos finalizando a live. Então, salve, salve aí quem participou. Muito obrigado mesmo. Satisfação mesmo da gente estar junto nessa toada aí. Fico muito contente de poder estar aqui, buscando mesmo contribuir dentro desses dias aí, de cenários de incerteza, mas que para mim tem muita certeza nessa história, certeza de que nós podemos ser quem a gente quiser, depende da gente, a gente construir uma coisa muito legal, da gente estudar o dobro, lembra? Vamos fazer o dobro, vamos ler o dobro, vamos pesquisar o dobro e vamos ir além, pessoal. O negócio é ir além. Vamos quebrar a barreira, quebra a banca, quebra a métrica, vai para frente, vai além. Fechou? É muito legal a gente tentar achar essas lacunas de pensamento que dão para a gente a possibilidade de ir além, tá? Vamos lembrar daquela máxima lá que eu estou colocando em todas as lives, tá? Vamos lembrar da máxima. Época de crise não é época de tristeza, não é época de notícia ruim, não é época de pensamento negativo, é época de melhorar, cara. Época de crise é época da gente se reinventar, uma grande oportunidade da gente, sabe, ir muito adiante. Queria agradecer demais, pessoal, vocês estarem aí o tempo todo comigo. Sigam lá o UNTO, Academia de Gastronomia Criativa. Vem com a gente, e até as próximas, né?